Queridos irmãos, que o Espírito do nosso Deus conduza a nossa reflexão neste momento. Amém. Esse ano nós já lembramos o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia do Idoso. E nesse final de semana nós lembramos de alguém que é muito especial dentro dos nossos lares. E eu tenho certeza que na vida daqueles que têm o privilégio de serem pai e de serem mãe, estou falando das nossas crianças, ou se preferir até chamar de filho, do seu filho, tranquilo. Crianças são especiais, alegram as casas e todo o ambiente onde elas estão. Aliás, isso é o testemunho de muitos, que quando chega uma criança num ambiente, ali o ambiente ele muda, porque lógico, a criança ela é agitada por natureza, tem muita energia para gastar, e aí ela consegue movimentar todo mundo, mesmo aqueles mais desanimados. Alegram o coração daqueles cansados e tristes. E estas pessoas podem ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão, pode ser um tio às vezes, que está desanimado com a vida, está cansado. Mas a criança, ao aproximar-se dele, ele consegue mudar o ânimo. Então a criança, em certo sentido, ela está sendo usada por Deus para trazer àquele coração triste uma nova alegria, um novo entusiasmo. Crianças, pensando agora em filhos, são bênçãos do Senhor, ou se preferirem, como diz o Salmo 127, herança do Senhor. E a Escritura diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Que bela herança nós temos. Ou talvez o Salmo 128, tua esposa, falando de um homem fiel ao Senhor, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Olha como Deus está mostrando a alegria que pode existir dentro de um lar. Crianças são vidas que Deus nos confiou. Esse é um detalhe extremamente importante. Deus concedeu a você, pai, mãe, a alegria de ter nas suas mãos o cuidado de uma vida. E essas vidas, elas precisam ser orientadas, elas precisam ser conduzidas pelo caminho correto. E Deus tem uma preocupação muito, muito especial com as nossas crianças, a ponto de dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou talvez nós podemos pensar: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem os dois lados da situação. Uma em que Deus orienta as crianças para que sejam educados com pessoas mais velhas, pessoas idosas, que sejam educados e respeitem autoridades, mas por outro lado Deus está também dizendo aos pais: não provoquem a ira nos vossos filhos. Enfim, Deus nos deu o dom de procriar e de multiplicar. Esse é o desejo dele. E ama muito as crianças. Deus tem o desejo que os casais se unam em matrimônio, tenham filhos. E Deus ama as crianças de maneira especial.
E nesse dia, para falar sobre isso, eu pensei em falar rapidamente sobre alguns personagens bíblicos mostrando o seu nascimento, a sua infância, e no final das contas, o grande resultado que aconteceu na vida deles. Pensei em começar falando de Moisés. Poderíamos citar muitos, mas vamos pensar só um pouquinho em Moisés. Depois que faleceu José, aquele que interpretou o sonho do faraó de 7 anos de seca e 7 de fartura e 7 de seca e fome, depois que ele faleceu, passaram os seus anos, veio um outro faraó e esqueceu de quem era José. E o que Deus havia feito através de José ao próprio povo egípcio. E ele, como ele esqueceu, e ele estava preocupado, porque ele andou observando o povo de Israel, que estavam crescendo em números. Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Isso começou a chamar a atenção deste novo rei, deste faraó. Vendo que o povo de Israel facilmente poderia tomar o seu país, por estar se multiplicando muito, ele deu uma ordem. Ele vai às parteiras e diz assim: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, olha o sexo da criança. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Porém, as parteiras não obedeceram a esta ordem do faraó, porque elas temeram ao Senhor, diz o texto bíblico. Elas conheciam o Deus verdadeiro e por isso não obedeceram às ordens. Só que o faraó, ele foi mais esperto. Ele foi então e disse a todo o povo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Quer dizer, agora já não dependia de 2, 3 pessoas, mas agora estava nas mãos de todo o egípcio. Aí, com certeza, foi muito mais difícil controlar e cuidar dos filhos. E é nesse contexto que nasce Moisés. Foi colocado por sua mãe ou por seu pai em um cesto, preparado para não entrar água. Foi colocado no rio, talvez até sabendo que a filha do faraó se banhava naquele local, e colocou ali próximo, e aí ela encontrou esta criança. Sua irmã apenas observou, e quando viu para onde Moisés havia ido, a mãe dele ainda teve a oportunidade de amamentar Moisés até ele crescer e cuidar do menino. Depois, já adulto, foi usado por Deus para libertar o seu povo do Egito. Teve uma infância que quase morreu, quase foi pego, mas pelo cuidado de sua mãe e das pessoas próximas, Deus abençoou e ele se tornou um grande líder. Além de libertar o povo depois de 430 anos de escravidão, ele ainda nos deixou registradas as palavras de Deus nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Uma criança que era para ser morta, foi salva por Deus de maneira milagrosa e foi dedicado ao Senhor, consagrado a esse Deus. Samuel, próxima criança, uma criança que nasceu depois de uma promessa da sua mãe. Sua mãe não poderia ter filho, por ser, ela não conseguia gerar filhos. E aí ela vai diante do Senhor, conversa com Eli, e eles oram e ela faz uma promessa:
Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela promete: Senhor, assim que a criança tiver condições, eu trago ela ao templo e dedico ela ao Senhor por toda a sua vida. E depois que a criança então parou de mamar, a mãe pega o seu filho e leva de novo ao templo, apresenta ao sacerdote Eli e diz assim: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então ela cumpre a sua promessa. Uma mulher que não tinha condições de gerar filho, mas Deus a abençoou para que ela pudesse então gerar, e o primeiro filho gerado ela traz ao Senhor, consagra ao Senhor, dedica ao Senhor. E Samuel cresceu, se tornou um grande profeta, inclusive assumiu o lugar depois do sacerdote Eli. E ele morreu como servo dedicado ao Senhor. Foi ele que ungiu Davi como rei de Israel. Só mais uma: Salomão, uma criança, depois de um começo bastante conturbado entre a vida de sua mãe e de seu pai, de um monte de fatos que ocorreram que não agradaram ao Senhor, mas que depois foi gerado essa criança, nasceu entre muitas guerras, viu muitas guerras, presenciou muitas lutas dentro da própria família, pois como castigo ao rei Davi, Deus disse: a espada jamais se apartará da sua casa. Então até Absalão tentou matar o próprio pai. E Salomão cresceu no meio desse ambiente todo, vendo todas essas confusões, mas acima de tudo, ele foi dedicado ao Senhor. Depois ele teve então o privilégio de construir o primeiro templo, aquele que Davi queria construir. Ele teve o privilégio de construir o grande templo, chamado o Templo de Salomão, dedicado ao trabalho do Senhor. No entanto, o mundo é cheio de situações difíceis. Nós falamos de crianças que tiveram um começo difícil, uma vida difícil na sua infância, mas o mundo apresenta situações que a razão humana não explica. Quero lembrar, sim, de algumas crianças da Bíblia, crianças que foram mortas por interesse humano e por questões políticas. Primeiro exemplo, já citado lá logo quando falei de Moisés, quando o faraó manda matar todos os meninos das mulheres hebreias assim que nascessem. Com medo do povo judeu crescer demais, a solução que o faraó encontrou foi tirar a vida de crianças. Isto foi o grande projeto da vida dele para contornar uma situação que ele poderia ter achado outra solução, mas as crianças pagaram o preço pela sua burrice, pela distância que ele estava de Deus. A solução: matar crianças.
O segundo exemplo, quando Jesus nasceu, os magos passaram e conversaram com Herodes. E Herodes disse assim: olha, quando vocês encontrarem o menino, venham aqui contar para mim aonde ele está, que eu também quero ir adorá-lo. Mas guiado pelo Espírito de Deus, os reis magos fizeram a volta, foram por outro caminho e não foram a Herodes, porque sabiam da intenção do coração dele. Herodes já queria matar Jesus. Uns 2 anos depois, ele lembrou, ele falou: mas peraí, onde é que está aqueles reis que ficaram de passar aqui para me contar onde é que estava o rei Jesus, o rei dos judeus? E lembrando disso, ele deu uma ordem aos seus soldados: vão em todas as casas, entram, e todos os meninos de 2 anos para baixo vocês matem, não deixem um sobrar. E os soldados fizeram isso. Novamente, com medo de perder o seu poder, as crianças pagam o preço pela ganância, pelo amor ao poder que Herodes tinha. E em certo momento, Jesus também teve que fugir para o Egito para não ser morto pelo rei Herodes. Irmãos, nós precisamos sim pensar em nossos dias. Amanhã, infelizmente, não é só dia de festa. Temos que louvar, agradecer e servir ao nosso Deus pelo nosso lar, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, mas temos que também encarar a realidade. As crianças continuam sendo um problema para os nossos governantes e autoridades. Continuam sendo um problema. Percebemos o quanto estão dificultando para as famílias tradicionais a educação de suas crianças. Existe uma agenda diabólica que estão tentando implantar a todo custo, chamada de Agenda 2030. E não se iludam com aqueles 17 pontos que eles colocam lá, não, vocês têm que ler o que está por trás disso, o que está entre as linhas, dizendo a este povo o que irá acontecer. Ela prevê coisas terríveis e a morte de bilhões de pessoas. E sem dúvida nenhuma as crianças estão no meio disso. A perseguição aos cristãos não é algo isolado, não é algo que acontece por um acaso, mas está sendo planejado. Inclusive entra dentro desta agenda, pois dentro desta agenda não há lugar para os verdadeiros cristãos. Há poucos dias atrás, o nosso presidente deixou claro que está compromissado com esta agenda, quando ele afirmou: quero ajudar a construir esse mundo que somente nós podemos construir. Ora, que mundo? O mundo já está criado. Deus já criou o mundo, já colocou cada coisa nos seus devidos lugares. Não precisa se criar um novo mundo. E é interessante que a afirmação, só nós podemos criar e construir. Ora, por que só nós? Observem o que está entre linhas. Que mundo é esse que não tem lugar para os cristãos? Que mundo é esse que não tem lugar para o nosso Deus? Dentro desse mundo existe um número limitado de pessoas. Por isso estão tomando algumas providências
e que afetam diretamente a nossa vida. Até o ano 2146, segundo os planos diabólicos do mundo, não é para mais existir cristãos no mundo. Segundo a ideia deles, né? Os cristãos são um problema para esse mundo que estão planejando, por isso eles apoiam a destruição das famílias tradicionais, por isso eles atacam vocês, os seus filhos, os seus netos, as suas crianças. Por isso que está sendo promovido o aborto. De novo, as crianças sendo um problema para esse governo mundial. Estão a todo custo querendo liberar para que crianças sejam arrancadas do ventre materno. E agora é o tempo que quiser, a hora que quiser. Não existe mais as primeiras semanas, não existe nada disso. É com qualquer mês, a mãe pode ir lá e arrancar o seu filho do ventre. Já pensaram? Quantas crianças serão arrancadas do ventre, tirado o direito de ver o sol nascer por uma ganância humana? Por construir um mundo perfeito? Deus criou um mundo perfeito e o homem estragou. E essa perfeição, sem Deus, nunca mais retornará. Esse é um primeiro foco. Movimentos, o apoio que se dá ao movimento LGBT e ao movimento feminista. Quanto mais pessoas se relacionando entre o mesmo sexo, menos criança, menos nascimento, mais problemas para a sociedade, mais confusão se cria, mais o povo se destrói, mais o povo se divide. E povo dividido é um povo fraco. Usurpação da autoridade dos pais. Através de leis estão tentando tirar completamente a autoridade dos pais sobre seus filhos, sobre as crianças. Professores que trabalham aqui, vocês sabem, não estou falando falácia. Quantos professores já abandonaram porque se veem completamente acuados na escola? Não podem exercer a sua autoridade dentro de uma sala de aula. E não estou falando de abuso de poder, eu estou falando de exercer apenas a sua autoridade como líder dentro de uma sala de aula. E dentro dos lares, então, quantos filhos hoje estão processando os próprios pais por uma correção? Por chamar a atenção do seu filho? Se tudo isso não preocupa vocês, se tudo isso que eu falo não mexe com os cristãos, eu acho que nós temos que rever a nossa fé. Nós precisamos sim rever a nossa fé. Porque não caiam na ilusão de dizer que isso é política. Isso são ideologias que ferem a palavra, ferem o ensino de Deus. E nós temos sim a obrigação de ensinar a palavra. Além de tudo isso, ainda foi implantado um pensamento repetido por muitos cristãos, infelizmente. Criar filho é muito difícil. E em cima dessa dificuldade de se criar filhos, então casais optam em não ter filhos. Eu não quero ter filho.
Mas sem medo de errar, o casal cristão que toma essa decisão, mesmo tendo o dom do Espírito, mesmo tendo a capacidade de procriar, e por decisão simplesmente opta em não procriar, está pecando contra Deus. Está ferindo sim a vontade de Deus. Porque a vontade dele era: crescei e multiplicai-vos. Essa é a ordem que Deus deu para Adão e Eva, e ela continua valendo. Crescei e multipliquem-se. Ora, se Deus mandou povoar toda a terra, por que esses governos, por que esses poderes, esse governo mundial, por que quer eliminar tanto assim da população? As contas não fecham. Nossas crianças e jovens estão sendo, sim, irmãos, atacados lá na escola, atacados pelo celular, atacados pelos colegas. Conversem, tirem tempo, sentam com seus filhos, deixem o celular de lado, abandonem essa tecnologia um pouco e olhem nos olhos dos seus filhos e procurem saber quem eles são de fato. Vamos olhar pelas nossas crianças. É nossa obrigação, como cristãos, adultos, maduros, que conhecem a palavra, é nossa obrigação lutar pelas nossas crianças, nossos filhos. Estimados pais, professores da escola dominical, avós, padrinhos, familiares, não podemos observar as coisas e fingir que nada está acontecendo. Não podemos deixar nossas crianças serem conduzidas ao inferno caladinhos para não se incomodar. Eu acho melhor nós nos incomodarmos hoje e levar nossas crianças para o céu, do que depois, no último dia, ver essas crianças indo ao inferno, sem nada mais para poder fazer. Não podemos querer afastar as crianças de Cristo. Se o projeto do mundo é não existir cristãos, nós estamos aqui para nos levantar, erguer nossa voz, anunciar a palavra. Deus ama o seu filho, seu neto. Deus ama as crianças brasileiras, Deus ama as crianças afegãs, as muçulmanas, as africanas, as chinesas, as coreanas. Deus ama. São crianças que precisam ouvir a palavra, precisam conhecer Jesus. Por isso ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Não falei até agora de uma grande criança, da criança nascida lá em Belém, uma criança divina, tem um pai divino. Seu pai é o dono do mundo. Ele criou as coisas que nós enxergamos e as que não enxergamos. Mas ele nasceu humilde, numa estrebaria, negado pelos homens. Nasceu uma criança perseguida por Herodes e seus pais terrenos, então, para o proteger, o levam para o Egito, o escondem até lá,
até Herodes falecer. No entanto, dentro desse plano do Pai Celeste, esta criança, mesmo tendo o próprio Satanás como inimigo, seu maior inimigo, que ele veio para enfrentar, ele foi mandado para ser o nosso Salvador, o Messias, o prometido. Ele veio, ele cumpriu. E naquela noite as palavras do anjo continuam ecoando até agora. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Creia nesta criança, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e ela é a vida. Como soldados de Cristo, como filhos do Altíssimo, sacerdotes do Rei, como propriedade desse Deus, vamos sim continuar anunciando a verdade para as nossas crianças, para os nossos filhos. Vamos lutar com eles e por eles, para que eles tenham a fé no coração. E Deus possa abençoá-los assim como abençoou cada um de nós que aqui está. Deus ama os pais e os filhos, Deus ama a sua família, que criou e abençoou. Deus quer unir as famílias, tanto aqui neste mundo, mas também depois na eternidade. Que Deus nos guarde, unidos como família aqui e depois para todos sempre diante do seu trono celeste. Amém.